Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a contabilidade e os seus segmentos. Bom, a contabilidade, pessoal, ela é uma ciência social aplicada, né? E que apesar de ser já bem específica e de ter processos bem específicos, ela tem vários segmentos. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, que pode ser gerencial, financeiro, societário, fiscal, ambiental, consultivo e digital. Bom, a contabilidade gerencial, ela é principalmente utilizada na tomada de decisão. Então, a gente vai ter uma produção de informações para tomada de decisão, né, em que os números do negócio, planejamento estratégico, são a base ali, né, são as bases da geração de valor para aquele que está tomando a decisão. Então, a gente já comentou em outras aulas sobre a importância de um bom planejamento estratégico, de boas informações, né, para que a gente tenha uma tomada de decisão mais assertiva. A gente tem acompanhado aí na mídia diversos problemas, né, de grandes empresas que têm aí nos seus anos mais recentes alguns escândalos devido a informações maquiadas, demonstrativos fraudados, né? E isso é muito perigoso. Então, uma empresa, independentemente da sua estrutura, da sua capacidade, né, do seu tempo de mercado, se ela não tem uma gestão bem feita ali, né, nas suas informações, nos seus demonstrativos contábeis, na sua tomada de decisão, se isso não é transparente, essa empresa provavelmente não consegue continuar e se manter prosperando no mercado, tá? Então, quando a gente fala aí dessa contabilidade no modelo tradicional, ela vai trazer uma documentação, informações, né, para o público interno. Então, ela vai falar um pouco de mercado e ela é um processo geral. Então, é todo o processo geral da contabilidade que é feito dentro da empresa. Então, aqui a gente até pode falar, né, a contabilidade gerencial, ela não é um processo feito à parte. Ela é essencial, obrigatória. Ela engloba impostos, declarações, guias, né? E tem um contador ali, né, um profissional habilitado que assina por essas informações, né, que se compromete com essas informações e que não pode descuidar aí do básico, tá? A contabilidade financeira, ela vem falar especificamente do registro das finanças, tá, pessoal? Então, ela vem com os demonstrativos, a gente vai falar um pouquinho da demonstração do resultado do exercício, o DRE, o balanço patrimonial, o demonstrativo de fluxo de caixa, e através dessas informações é que o governo acompanha as movimentações financeiras das empresas. Tá? Então, é importante, pessoal, que as normas sejam cumpridas e a gente já falou um pouquinho também sobre investimento, né? Toda vez que você vai captar um investimento no mercado, as informações da empresa elas passam por uma grande é, avaliação, né? Então, a capacidade de uma empresa tomar crédito, de pagar o crédito, de honrar os seus compromissos, ela vem muito de que lastro patrimonial ela tem. E aí, quando a gente fala de lastro patrimonial, por exemplo, a gente fala sobre os demonstrativos financeiros, principalmente o balanço patrimonial, né? Então, é importante entender o que essa empresa tem para agregar ali e como que ela vai garantir o pagamento daquele investimento. Então, se ela toma um crédito, ela precisa garantir que ela tem possibilidade real de pagamento daquele valor. E isso, tá? Tudo é de acordo com o que vem dos demonstrativos financeiros contábeis, tá bom? Quando a gente fala de contabilidade societária, a gente vai falar um pouco sobre empresas, por exemplo, quando você tem aquisições, fusões, existe todo um estudo, inclusive de mercado, antes que isso seja aprovado. Toda vez que uma empresa vai passar por fusão, aquisição, né, o mercado ele regulamenta essas compras, essas fusões, porque existem alguns critérios, algumas normas, inclusive para que você não tenha um monopólio de mercado, tá? Então, isso tudo a contabilidade atua ali dentro. E quando você tem o contrário também, quando você tem uma empresa que declara falência, quando uma empresa, por exemplo, entra em RJ, né, que é a recuperação judicial, tudo isso também é
um evento em que o contador ele é muito importante. Então é ele quem tem que tanto entender, né, o momento de fazer essa declaração de recuperação judicial ou de falência, porque é através dos controles fiscais, financeiros e tributários, né, ele vai entender de legislação dessas sociedades. Então ele tem que assegurar que essas empresas estejam dentro da lei, como eu já falei, né. Tem empresas que, por exemplo, se elas são gigantes no mercado, elas não podem se fundir ou entrar em aquisição, uma, né, adquirir a outra, porque isso pode configurar um monopólio de mercado. E existe uma legislação específica com relação a isso. Então, existem legislações que regem o mercado. Né? A empresa, quando ela entra, por exemplo, em recuperação judicial, você tem, inclusive, os fornecedores, né? Na verdade, o que vai ser pago primeiro? As prioridades. E, normalmente, as prioridades, eu falei fornecedores, mas não é fornecedores. As prioridades, elas estão sempre fiscais e trabalhistas. Tá? Então, quando você tem uma empresa que entra em recuperação judicial, a primeira coisa que vai ser paga ali são os tributos, né? Recolhimento do governo e as despesas trabalhistas. E depois as porcentagens do que for do que essa empresa está dispondo, né? Se ela vai fazer alguma venda, se ela vai tentar ali se recuperar mantendo a sua atividade. Isso vai ser negociado depois, né? O restante dos fornecedores, por ordem de prioridade também, e vai ser pago. Então, tudo isso está no trabalho da contabilidade societária, tá bom? Então, é muito útil para que essa empresa consiga, inclusive, se reerguer. Uma empresa, por exemplo, em recuperação judicial, é importante para ela se reerguer, tá? E uma empresa que está fazendo fusão ou aquisição, não correr o risco de ter o seu processo embargado ali pela justiça por incorrer num problema de legislação, tá? A contabilidade fiscal ou tributária é uma das partes mais metódicas ali, pessoal, da contabilidade, porque a gente sabe que o que tange, né, o fiscal e o tributário, o governo é muito exigente, é muito incisivo. A gente tem diversos meios ali de controle, de pagamento, né? E a negligência ou a sonegação de impostos, ela é um crime muito trabalhado com muito afinco no país, né? Então, tudo que se aplica a tributos, impostos, taxas, contribuições, os cálculos relacionados, né, aos impostos sobre patrimônio, PIS, COFINS, os lucros, né, existe imposto sobre lucro também. Então, tudo isso é uma função da contabilidade. Uma empresa, ela não se mantém se ela não tem um bom trabalho de contabilidade. Tá? E aí, ó, na nossa nota aqui, a gente tem que uma das razões mais recorrentes para o fechamento das empresas são irregularidades fiscais. Tá? O gerenciamento adequado dos tributos é um fator que garante ali uma longa vida da empresa. E aí a gente precisa entender que tudo isso também precisa ser avaliado pelo contador. Cada tamanho de empresa tem um tipo de recolhimento de impostos, cada tamanho de empresa entra num sistema, num regime tributário, e aí cada regime tributário tem um recolhimento correto de tributos, então é importante que a gente tenha um olhar muito específico desse profissional, né, de legislação tributária, fiscal, para garantir o bom funcionamento dessa organização. A contabilidade ambiental, ela vai falar sobre as atividades que exercem impacto significativo ao meio ambiente. Então, principalmente para indústrias, construtoras e o agronegócio. Tá? Então, é o registro e controle dos recursos naturais sob gestão do negócio, com o objetivo de aliar o desenvolvimento com a preservação ao meio ambiente. Então, a gente tem, inclusive, pessoal, isso é uma temática muito importante. Não sei se vocês têm acompanhado aí os tópicos que falam sobre ESG, o ESG, né, que são as regras de compliance que as empresas estão trabalhando, de governança ambiental e tributário também, né? São temáticas muito interligadas. Então, pode não parecer, mas a contabilidade ela é um fator importante aí quando se fala, por exemplo, de contabilidade ambiental. E entra, né, numa área muito forte de governança e compliance. Quando a gente fala de despesas ambientais, a gente precisa entender que todo custo ambiental, né, de gerenciamento e tratamento de poluente, resíduo, recuperação de áreas contaminadas é muito importante. Existem legislações que são muito rigorosas hoje relacionadas a isso. A gente tem as perdas ambientais, então existem aí tragédias, desastres ambientais que são capazes de fechar uma empresa, que tem, e não só, né, causar um
um grande impacto ali nas empresas, mas também no meio ambiente mesmo, né, para a população. Então isso é muito importante, mitigar aí esses problemas. As receitas ambientais, né? Então a gente também pode ter um movimento contrário, de começar a fazer uma reutilização de resíduos, a gente pode fazer uma logística reversa aí de produções, né, de lixo, para que isso também pode retornar, além do benefício ambiental, como um valor aí de receita mesmo para a organização, tá? E os ativos ambientais são os bens e os direitos capazes de gerar benefícios, né, para a preservação ambiental. Já os passivos ambientais são valores que são abatidos pela empresa para preservar ou proteger o meio ambiente decorrente de ações planejadas ou condutas inadequadas. Muitas organizações hoje, pessoal, têm alguns institutos de preservação ambiental. Por quê? O Instituto de Preservação Ambiental, né, quando a empresa ela tem métricas, quando ela tem monitoramentos específicos de questões ambientais, ela consegue inclusive ter abatimento aí de impostos, tá? Então é muito importante ter essa visão de que uma gestão ambiental bem feita dentro de uma organização pode incorrer inclusive na isenção de impostos. E com isso você tem uma mitigação aí de problemas relacionados à nossa carga tributária, que é muito alta. Tá? A gente volta para falar um pouquinho sobre contabilidade consultiva e contabilidade digital daqui a pouco.